Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 5, 43 ao 48. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus, com o seu ensinamento, com suas palavras, ele vem contrapor a lógica humana, né? Vem apresentar uma contrariedade à lógica humana que muitas vezes está nos nossos corações e nas nossas atitudes. A lógica da retribuição tanto do mal como do bem, né? E ele vem ensinar então que o cristão deve ter uma conduta, um amor, no caso, incondicional. Então, falando aqui algo que ainda hoje, né, em que muitos momentos as pessoas acham inconcebível amar os inimigos, orar pelos perseguidores. Mas é o ensinamento de Jesus. É assim que ele concebe, é assim que ele nos convida a ser, a agir, a viver, porque assim nós nos aproximamos realmente da nossa originalidade, digamos assim. Nos aproximamos daquilo que é realmente a nossa essência, né? Nós fomos feitos bons por essência, Deus nos fez bons. Então ele nos apresenta aqui, esse texto nos apresenta em primeiro lugar esse contraste, né? O que a sociedade da época ensinava, o que é um grande equívoco, né? Amar o próximo e odiar o inimigo, era o que se vivia. E, no entanto, o ensino de Jesus vem dizer para amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. E Jesus cita, né, o exemplo de Deus, né? Se somos filhos de Deus, Deus não é parcial, né? Ele dá a chuva, ele dá o sol, ele dá as coisas, tudo aquilo que temos para todos, né? Deus ama a todos de uma forma individual, mas de uma forma igual. E aí depois ele vem então mostrar, né, falar a respeito do nosso sentimento e da atitude. Como que Jesus fala isso? Ele fala que muitas vezes amar somente aqueles que nos amam, somente aqueles que estão próximos, somente aqueles que nos fazem bem, é fácil, né? Isso é reciprocidade, isso é relacionamento, isso é normal, digamos assim. Ou, pelo menos, isso é essencial, seria inconcebível se nem isso a gente fizesse. Mas aí ele instiga, né? Ele desafia, ele convida, ele até ordena que seja diferente, o cristão seja diferente. Que ele não só viva somente do amor sentimento, do amor afeto, né? Mas que ele viva também do amor decisão. Essa decisão de fazer o bem sempre, de buscar o melhor para o outro, seja quem for, independente do que o outro faz. Seria como, imagino eu, quando a gente tem um propósito, uma meta. Você vai ter que traçar, trilhar um caminho até essa meta, e nessa meta vai ter talvez muitos percalços, muitas dificuldades, muitos desafios, muitas barreiras, e você vai ter que vencer essas barreiras por causa da meta. Seria mais ou menos assim. Então, quando você decide amar, né, a todos, sem distinção, você vai vencendo barreiras, mesmo que aquela pessoa, às vezes, ou muitas pessoas, não ajam bem, não mereçam, digamos assim, como a gente fala, né, o nosso amor. Mas em Deus, né, por Deus, a gente ama, a gente respeita, porque é um outro ser humano, é um filho de Deus também. Então é dessa forma. E aí Jesus fala do convite à perfeição, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Interessante que o nosso conceito de perfeição, quando a gente olha para isso, a gente diz, não, isso é impossível, né? Ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é perfeito. Mas a palavra perfeito no original, no grego, ela tem a conotação de significar completo, maduro,
propósito, de atingir o seu propósito, né? Então essa perfeição que Jesus está falando é que nós sejamos maduros, que sejamos completos, que sejamos como Deus espera que nós sejamos, né? Que não discriminemos ninguém, que não sejamos corrompidos pelo ódio, né? Mas que o nosso caráter, que a nossa decisão, que a nossa escolha seja permanente, seja efetiva e seja sempre, né? Seja para sempre, seja algo que é do nosso caráter. Amar, né? Independente da situação, independente da reciprocidade do outro. É isso que Jesus nos pede. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.